Tem dias que começam com a promessa de serem comuns, sabe? Aqueles dias que a gente nem imagina que vão ficar marcados na memória para sempre. Era para ser só mais uma tarde de sol no Rio de Janeiro, uma tarde de brisa, de risada de criança, de cheiro de pipoca no ar. Era para ser só um passeio comum no parque. Mas o que aconteceu com o filho de Cristiano Ronaldo ali, naquele gramado, debaixo daquele céu azul, virou uma lição. Uma lição para o Brasil inteiro. A imagem se abre lentamente, mostrando uma vista panorâmica do aterro do Flamengo. O pão de açúcar ao fundo, imponente. Crianças correm por todo lado. A câmera foca em um grupo, e entre eles, um menino de uns 12, 13 anos. Ele usa uma camiseta simples, de algodão, um boné virado para trás e um sorriso um pouco tímido, mas cheio de expectativa. É Cristianinho, o filho de Cristiano Ronaldo. Ele não estava ali como o filho do craque. Não tinha segurança por perto, não tinha ninguém da imprensa. Era só ele. Um menino querendo ser só. Um menino. Ele tinha vindo passar um tempo no Brasil com o pai, que tinha alguns compromissos por aqui, e pediu para fazer uma coisa diferente. Pai, posso ir num parque? Um parque de verdade com outras crianças? Ele tinha perguntado. E o Cristiano, querendo dar ao filho um gostinho de normalidade, concordou. Deixou ele com um assistente de confiança, que ficou observando de longe, dando espaço para o garoto. Cristianinho se aproximou de um grupo que jogava bola. Ele amava futebol. Tava no sangue. Mas ele chegou com calma, sem querer se impor. Oi, posso jogar com vocês? Ele perguntou. O sotaque dele era uma mistura curiosa. Tinha a base do português de Portugal, mas com algumas gírias e um ritmo que ele pegou convivendo com brasileiros em outros lugares do mundo. Era um sotaque único. Dele. Um dos meninos, o que parecia ser o líder do grupo, parou a bola com o pé e olhou para ele de cima a baixo. Tu fala esquisito, hein? Disse com um sorrisinho de canto de boca. Cristianinho sentiu o rosto esquentar um pouco, mas não desanimou. Eu sou de Portugal, mas moro em outros lugares. A gente pode jogar? Nesse momento, uma senhora que estava sentada num banco ali perto, comendo um biscoito de polvilho, cutucou a filha, uma mulher que acompanhava os meninos. Olha lá, Joana, aquele menino não é o filho do Cristiano Ronaldo? A mulher, Joana, semicerrou os olhos. Sei lá, mãe, parece. Mas o que ele estaria fazendo aqui no meio da gente assim largado? A avó insistiu. É ele, sim. Eu vi na televisão outro dia. Que menino educado. Joana, no entanto, deu de ombros e gritou pro filho, o mesmo que tinha debochado do sotaque. Lucas, cuidado com quem vocês deixam jogar, hein? Tem muito estranho por aí. Ela não falou diretamente com Cristianinho, mas a mensagem foi clara. O veneno foi disfarçado de cuidado materno. Lucas entendeu o recado. Ele olhou pro Cristianinho e disse: Foi mal, cara. O time já tá fechado. E virou as costas, continuando o jogo como se o garoto nem existisse mais. Você consegue imaginar a cena? O filho de um dos maiores jogadores de todos os tempos, ali, em pé, com uma vontade imensa de fazer a coisa mais simples do mundo, chutar uma bola com outros garotos, e sendo rejeitado, não por não saber jogar, mas por ser diferente, pelo sotaque, pela desconfiança de quem ele era. Cristianinho ficou parado por alguns segundos. O sorriso tímido desapareceu. Ele engoliu em seco, enfiou as mãos nos bolsos e se afastou devagar. Ele não chorou, não reclamou. Ele só caminhou, olhando para o chão, sentindo um peso que ele ainda não entendia direito. Era um tipo de rejeição que ele nunca tinha sentido. Nos lugares onde ele morava, ele era o filho do Ronaldo, o que às vezes era chato, mas nunca tinha sido um motivo para ser excluído de uma brincadeira. Ali, no meio daquele parque ensolarado, ele sentiu pela primeira vez o que era ser um outro, um estranho. Ele tentou de novo. Viu umas meninas pulando corda, se aproximou só para assistir. Uma delas, talvez incentivada pelo que viu no campo de futebol improvisado, parou de pular e disse em voz alta para a amiga: Ih, lá vem o gringo, vamos para outro lugar.
E elas saíram rindo, deixando a corda no chão. A discriminação não era um tapa na cara. Era um empurrão sutil, um olhar de desprezo, uma porta fechada na sua cara sem fazer barulho. E talvez por isso mesmo doesse tanto. Porque é um tipo de violência que te faz questionar se você não está imaginando coisas. Se o problema não é você. Ele se sentou num banco vazio, debaixo de uma árvore. O assistente que o acompanhava, lá do outro lado do parque, percebeu que algo estava errado e começou a caminhar na direção dele. Mas Cristianinho, mesmo com o coração apertado, fez um sinal com a mão. Tipo, tá tudo bem, pode ficar aí. Ele não queria parecer uma criança que precisa de babá. Ele queria entender aquilo sozinho. Ele ficou ali, observando. Via os grupos se formando, as risadas, as corridas. E ele estava numa ilha, sozinho, no meio da multidão. E a pergunta que martelava na cabeça dele, ainda que ele não soubesse formular direito, era uma só: por quê? Por que eles não gostam de mim sem nem me conhecer? O que eu fiz de errado? E o pior é que a gente sabe a resposta. Ele não tinha feito nada de errado. O único erro dele, aos olhos daquelas crianças e daqueles pais, era não se encaixar no molde que eles esperavam. E essa, meus amigos, é a semente de um problema muito, muito maior. Aquele parque, naquele instante, virou um microcosmo do Brasil, um lugar lindo, cheio de potencial, mas onde o preconceito muitas vezes fala mais alto que a vontade de acolher. E a história estava só começando. O silêncio pode ser ensurdecedor, né? Principalmente o silêncio da exclusão. Cristianinho continuava ali, no banco, fingindo que estava muito interessado em amarrar o cadarço do tênis, só para não ter que encarar os outros grupos brincando. Cada risada que ele ouvia parecia um eco da rejeição que ele tinha sofrido. Ele não era uma criança triste por natureza. Pelo contrário, era um menino alegre, curioso, mas naquele momento a alegria dele tinha sido sugada, roubada. Depois de um tempo, ele respirou fundo. Juntou coragem. Ele não ia desistir. Ele viu uma área um pouco mais afastada, com alguns brinquedos de madeira, um escorregador, uma pequena parede de escalada. Parecia ser uma área monitorada, com uma cerca baixinha e uma funcionária do parque na entrada, organizando a fila. Era a chance de, talvez, encontrar um espaço onde as regras fossem iguais para todo mundo, onde não importasse o seu sotaque ou de quem você era filho. Ele se levantou e caminhou até lá. A fila não era grande. Tinha umas 4 ou 5 crianças esperando. Ele entrou no final, quieto, esperando a vez dele. Foi quando os 2 adolescentes que estavam por perto, provavelmente irmãos mais velhos de alguma criança que brincava ali, o viram. Eles não eram mais crianças. Deviam ter uns 15, 16 anos. E com essa idade, a maldade já vem com mais requinte. Um deles, alto e magro, cutucou o outro. Olha lá, o filhinho de papai, o Portuga. Acha que pode chegar e furar a fila, é? Cristianinho olhou para eles confuso. Eu não tô furando a fila, eu tô no final. O outro adolescente, mais baixo e mais forte, deu uma risada de deboche. A gente sabe quem você é, garoto. Acha que a gente é trouxa? Tá se achando só porque teu pai é famoso, né? Pensando que aqui é a Europa, que todo mundo vai te tratar como um rei. As palavras eram como pedras, pesadas, dolorosas. Se achando. Filho de europeu metido. Ele nunca tinha se visto assim. Ele só queria brincar. Chegou a vez dele na fila. A funcionária do parque, uma mulher com uma expressão cansada e um crachá pendurado no pescoço onde se lia Márcia, olhou para ele sem muito interesse. Nome? Ela perguntou, seca, com uma prancheta na mão. Cristiano, ele respondeu. Ela percorreu a lista com o dedo. Cristiano de quê? Cristiano Ronaldo dos Santos Júnior. Ela parou. Olhou para ele pela primeira vez, mas não com reconhecimento, com suspeita. Não tá na lista. Cristianinho franziu a testa. Lista? Mas precisa de lista para brincar?
Precisa ter o nome na lista de crianças autorizadas pelos responsáveis que se cadastraram hoje de manhã. Regras do parque. Próximo, ela disse, já olhando por cima do ombro dele para a próxima criança. Aquilo não fazia sentido. Ele viu outras crianças entrando e saindo sem que ninguém checasse lista nenhuma. Era uma desculpa. Uma barreira invisível que ela tinha criado só para ele. Os dois adolescentes atrás dele riram alto. Se deu mal, gringo. Aqui não tem jeitinho pra você, não. Foi a gota d'água. A humilhação final. O empurrão. E ele veio, literal. Um dos meninos que estava no grupo de futebol, o tal do Lucas, passou correndo por ele para entrar no brinquedo e, sem querer querendo, deu um empurrão forte no ombro de Cristianinho. Não foi o suficiente para derrubar, mas foi o suficiente para desequilibrar, para mostrar fisicamente que ele não era bem-vindo. Sai da frente, ô mané! O menino gritou, já de dentro da área dos brinquedos, com a conivência silenciosa da monitora Márcia, que fingiu não ver nada. Foi ali que a coragem de Cristianinho se quebrou. Ele sentiu um nó se formar na garganta. Os olhos arderam. Ele virou as costas e andou rápido, quase correndo, para um canto mais isolado do parque, atrás de uma moita grande. Ele não queria que ninguém o visse chorar. Principalmente, não queria que o assistente que o acompanhava visse. Seria como admitir a derrota. Ele pegou o celular do bolso. As mãos tremiam um pouco. Ele discou o número que conhecia de cor. A única pessoa no mundo que ele sabia que entenderia, mesmo sem ele precisar explicar tudo. O pai. Do outro lado da linha, no hotel, Cristiano Ronaldo atendeu no segundo toque. Oi, filho. E aí? Tá se divertindo? A voz dele era alegre, cheia de expectativa. Cristianinho respirou fundo, tentando controlar a voz, tentando fazer com que o choro não escapasse pelas palavras. Pai! Ele começou, e a voz falhou um pouco. Ele pigarreou. Pai, posso voltar pro hotel? Aqui tá meio estranho. Só isso. Ele não disse que foi xingado, não disse que foi empurrado, não disse que foi humilhado pela funcionária. Ele só disse, tá meio estranho. Mas para um pai, principalmente um pai como Cristiano, que conhece cada nuance da voz do filho, aquele estranho soou como um alarme de incêndio. O silêncio do filho no telefone era mais revelador do que qualquer grito. Cristiano, do outro lado, ficou em silêncio por um instante. A alegria na voz dele sumiu, dando lugar a uma seriedade cortante. Ele sentiu. Ele soube. Algo muito errado estava acontecendo. Filho, o que houve? Alguém te machucou? Ele perguntou, a voz já mudando, ficando mais grave. Não, pai. Ninguém me machucou. Eu só quero ir embora. Cristianinho respondeu, a voz embargada. E aqui vem a parte que mostra a diferença entre um pai e um justiceiro. O primeiro impulso de qualquer pai seria ir até lá, tirar satisfação, proteger a cria a qualquer custo. E Cristiano sentiu essa vontade. Ele sentiu o sangue ferver, mas ele respirou fundo. Ele percebeu que, se chegasse lá fazendo um escândalo, talvez só piorasse as coisas para o filho a longo prazo. Ele precisava entender, precisava ver com os próprios olhos. Filho, fica onde você está. Fica perto do Ricardo, o assistente. Não fala com mais ninguém. Eu tô indo aí. Mas não se preocupa, fica calmo. Eu tô chegando, ele disse com uma calma que ele não sentia. Ele desligou o telefone. E naquele momento, ele não era mais o CR7, o ídolo global. Ele era só Cristiano. Um pai. Um pai preocupado. Um pai que estava prestes a descobrir que o maior adversário que seu filho enfrentaria não estaria num campo de futebol, mas num simples parque no Rio de Janeiro. E a resposta que ele daria a essa situação? Ah, essa resposta mudaria o tom da conversa no país inteiro. Você já viu uma situação de injustiça acontecer na sua frente e ficou sem saber o que fazer? Já sentiu aquele nó na garganta por ver alguém sendo maltratado em silêncio? Comenta aqui embaixo. A sua história também importa. E se você acredita que a gente precisa falar mais sobre isso, compartilha esse vídeo. Vamos quebrar esse silêncio juntos.
Existe um instinto que é mais forte que qualquer outro em um pai, o de proteção. Naquele segundo, depois de ouvir a voz embargada do filho, o mundo de Cristiano Ronaldo encolheu. Não existiam mais os contratos milionários, os troféus, os fãs, só existia uma imagem na cabeça dele: seu filho, sozinho e magoado, em algum canto de um parque. A vontade dele era de pegar o primeiro carro, voar até lá, encontrar quem quer que fosse o responsável e. E fazer o quê? Gritar? Brigar? Ele sabia que a raiva era má conselheira. Uma reação explosiva só daria aos tabloides a manchete que eles queriam. Cristiano Ronaldo perde a cabeça no Rio. E o foco se desviaria do que realmente importava. Não era sobre ele, era sobre o filho dele. Então, ele fez o oposto do que seu instinto mandava. Ele respirou fundo, uma, duas, três vezes. Ele foi até o armário e, em vez de chamar seguranças ou motoristas, ele começou a se vestir de forma discreta. Tirou o relógio caro, pegou uma calça jeans simples, uma camiseta preta básica, sem marca aparente. Colocou um boné e um par de óculos escuros. Ele não queria chegar como o CR7. Ele queria chegar como um anônimo, como uma sombra. Ele precisava ver. Precisava entender a dimensão daquele estranho que o filho descreveu. Ele saiu do hotel pela porta dos fundos, chamou um carro de aplicativo comum, sem alarde. Durante o trajeto até o aterro do Flamengo, ele ficou em silêncio, olhando pela janela, mas sem ver a paisagem. A mente dele trabalhava a 1000 por hora. O que poderia ter acontecido de tão grave para fazer seu filho, um menino que geralmente era tão seguro de si, soar tão quebrado? Teria sido uma briga? Um acidente? Ou algo pior? A incerteza era uma tortura. Ao chegar perto do parque, ele pediu para o motorista parar a algumas quadras de distância. Ele desceu e começou a caminhar, as mãos nos bolsos, a cabeça baixa, observando tudo. Ele viu o assistente, Ricardo, de longe, perto de uma árvore, parecendo preocupado, olhando constantemente para o celular e depois para o meio do parque. Cristiano fez um sinal discreto para ele, um aceno de cabeça, indicando que ele estava ali, mas que Ricardo deveria permanecer onde estava. Ele não queria que a presença do assistente alertasse o filho ou qualquer outra pessoa. Ele entrou no parque como qualquer outro visitante. Comprou uma garrafa de água de um vendedor ambulante, mais como um disfarce do que por sede. E então, ele começou a procurar. O coração batia mais forte a cada grupo de crianças que ele via. Onde estava seu filho? Finalmente, ele o viu, escondido atrás daquela moita, como o próprio menino tinha dito. Cristianinho estava sentado na grama, de costas para o resto do parque, abraçando os joelhos. Ele não estava chorando, mas seu corpo inteiro transmitia uma solidão profunda, uma imagem que nenhum pai ou mãe no mundo deveria ver. Cristiano sentiu uma pontada no peito. A vontade de correr até lá e abraçá-lo era quase insuportável. Mas ele se segurou. Ele precisava entender a origem daquela dor. Então, ele fez a coisa mais difícil que um pai poderia fazer naquele momento. Ele ficou à distância e observou. Ele viu o grupo de meninos jogando bola, rindo alto, viu as meninas pulando corda, viu a funcionária Márcia na entrada do parquinho, conversando com outra mãe, alheia a tudo. Aparentemente, era um dia normal, mas Cristiano sabia que não era. A prova estava ali, sentada, encolhida, a poucos metros dele. Ele ficou ali, disfarçado, por talvez 10, 15 minutos, que pareceram uma eternidade. Ele observava as interações, viu como as crianças se tratavam, como os pais interagiam. E então, ele viu a cena que conectou todos os pontos. O menino Lucas, o mesmo do empurrão, saiu da área de brinquedos para pegar uma bola que tinha rolado para perto de onde Cristianinho estava. Ao passar pelo filho de Ronaldo, que continuava de costas, Lucas não perdeu a oportunidade. Ele pegou um punhado de areia do chão e, de forma displicente, como quem não quer nada, jogou nos pés de Cristianinho.
A areia sujou o tênis branco do menino. E então, Lucas disse, em voz alta o suficiente para que seu amigo que estava perto ouvisse: "E sujei o sapatinho do filho do europeu metido. Que peninha!" E saiu rindo. Foi isso, aquele gesto, aquela frase, dita com a certeza da impunidade, com a crueldade que só quem se sente superior consegue ter. Naquele instante, o mundo de Cristiano parou. Ele viu, ele ouviu, ele entendeu. Não era uma briga de criança, era preconceito, era xenofobia, era bullying, na sua forma mais covarde, era a humilhação silenciosa, praticada longe dos olhos dos adultos, mas que deixa cicatrizes profundas. Os olhos de Cristiano, por trás dos óculos escuros, se encheram de uma dor fria. A raiva que ele sentia antes se transformou em algo diferente, uma tristeza profunda. Uma decepção não com as crianças, mas com o mundo que permite que crianças pensem e ajam assim. Ele viu o próprio filho encolher os ombros depois da provocação, como se quisesse ficar ainda menor, mais invisível. Ele não ia intervir de imediato. Não ali, não daquele jeito. A lição que precisava ser ensinada não era para aquele menino apenas, era para todos. Ele continuou parado, a garrafa de água na mão, a mente traçando um plano. Um plano que não envolvia gritos, nem acusações, envolvia calma, e um poder que era muito maior do que qualquer força física. O poder do exemplo, o poder da verdade dita em voz alta, no lugar certo e na hora certa. Ele esperou mais um pouco, até que seu filho, finalmente, se levantou e começou a caminhar lentamente na direção do assistente, de cabeça baixa, derrotado. Era a hora de agir, mas não da forma que todos esperavam. A primeira resposta de um pai não é a vingança, é o acolhimento. Antes de enfrentar o mundo, Cristiano precisava reconstruir o mundo do seu filho, que tinha acabado de ser quebrado. Ele caminhou com passos lentos, mas firmes. Quando alcançou Cristianinho, que nem o tinha visto se aproximar, ele tocou suavemente em seu ombro. O menino se virou, assustado, e quando viu o rosto do pai, mesmo por trás dos óculos escuros, seus olhos se encheram de lágrimas que ele tinha segurado com toda a sua força até então. Ele não conseguiu dizer uma palavra. Ele simplesmente se jogou nos braços do pai e o abraçou com a força de quem busca um porto seguro no meio da tempestade. Cristiano o abraçou de volta, forte, apertado. Ele não disse, não chora. Ele não disse, seja forte. Ele disse bem baixinho no ouvido do filho: Eu tô aqui. Eu vi. Não é culpa sua. Eu tô aqui. Eles ficaram ali, abraçados, por quase um minuto, no meio do parque. Um pai e um filho. Um momento de pura vulnerabilidade e amor, que valia mais do que 1000 discursos. Aquele abraço era a primeira parte da resposta. Era a cura começando a agir. Era Cristiano dizendo ao seu filho sem palavras: Não importa o que o mundo diga, para mim, você é tudo. Depois que Cristianinho se acalmou um pouco, Cristiano se ajoelhou na frente dele, ficou na sua altura e tirou os óculos escuros. Ele olhou nos olhos do filho. Filho, o que aconteceu aqui não tem a ver com você. Tem a ver com eles. Com o que eles aprendem, ou melhor, com o que eles não aprendem. Entendeu? O menino fez que sim com a cabeça, ainda fungando. Agora, continuou Cristiano, se levantando e colocando os óculos de volta. Eu preciso que você fique aqui com o Ricardo. Eu vou só ter uma conversa. Rápida, sem briga. Só uma conversa. Você confia em mim? Cristianinho olhou para o pai. Ele viu a calma, a firmeza. Ele confiou. E então, Cristiano se virou e começou a caminhar. Não na direção do menino que jogou areia, mas na direção do epicentro do problema. O grupo de adultos, a mãe, Joana, a funcionária, Márcia, os pais dos outros garotos, que assistiam a tudo de forma passiva. Ele chegou perto do grupo com a mesma calma com que tinha se aproximado do filho. Ele parou na frente de Joana e de Márcia. Elas o olharam, primeiro com indiferença, depois com um leve reconhecimento,
mas ainda sem ter certeza de quem ele era. E ele falou. A voz dele não era alta, era baixa, quase um sussurro, mas tinha um peso, uma gravidade, que fez todo mundo se calar para ouvir. Boa tarde, ele começou, educadamente. Eu sou o pai do menino que estava tentando brincar aqui. Joana cruzou os braços. E daí? Se ele fez alguma coisa errada, a culpa não é do meu filho. Cristiano a ignorou por um segundo e se virou para a funcionária. E eu sou o pai do menino que a senhora disse que não estava na lista. Márcia ficou pálida. Gaguejou. Eu. Eu só estava seguindo as regras. Cristiano deu um pequeno sorriso, sem humor. Regras. Entendo. Ele olhou de volta para Joana e para os outros pais ao redor. E então ele disse a frase que calou a todos. Sabe o que dói de verdade? Ele perguntou, retoricamente. Não é ver o meu filho ser empurrado. Não é ouvir ele ser xingado. Crianças às vezes são cruéis. Elas repetem o que ouvem. Ele fez uma pausa e seu olhar varreu cada rosto adulto ali. O que dói é ver que ainda tem gente ensinando ódio para criança. O que dói é o silêncio dos adultos que veem a injustiça e fingem que não é com eles. O que dói é saber que o preconceito que meu filho sofreu hoje não nasceu com o filho de vocês. Nasceu com vocês. O silêncio que se seguiu foi pesado, cortante. Ninguém ousou dizer uma palavra. A acusação não tinha sido um grito. Tinha sido uma cirurgia. Precisa. Direta no ponto da ferida. E foi nesse momento que ele decidiu que aquela lição não podia ficar restrita àquele pequeno grupo. Ele olhou em volta. Viu que mais pessoas começavam a prestar atenção, curiosas com a cena. Ele caminhou até uma pequena mureta de concreto que cercava um canteiro de flores. Com um movimento suave, ele subiu. Ele ficou ali, de pé, uns 2 palmos acima de todo mundo. E então, ele fez um gesto simples, mas poderoso. Ele tirou o boné, depois os óculos escuros, e se revelou. Houve um suspiro coletivo no parque. O cochicho se espalhou como um rastilho de pólvora. É ele! É o Cristiano Ronaldo! Meu Deus, é o Cristiano! Em segundos, os celulares começaram a sair dos bolsos. As pessoas se aglomeraram, formando um círculo ao redor da mureta. O parque inteiro parou, e Cristiano Ronaldo, de pé, olhando para aquela multidão que se formava, preparou-se para falar. Não como uma celebridade, mas como um pai. Um pai cujo filho tinha sido ferido, e cuja resposta seria ouvida, agora, pelo Brasil inteiro. A lição estava prestes a começar de verdade. A voz de um pai, de uma mãe, tem um poder imenso. Você já usou a sua voz para defender não só o seu filho, mas o que é certo. Qual foi a lição mais importante que você aprendeu com seus pais sobre respeito? Deixe a sua história aqui nos comentários. E se você acha que mais pais e mães precisam ver essa mensagem, compartilhe. A educação começa em casa, mas se fortalece em comunidade. Naquele momento, o tempo pareceu parar. O barulho das crianças, o som da cidade, tudo se dissolveu em um silêncio carregado de expectativa. Todos os olhos estavam nele. Todos os celulares estavam apontados para ele. Era o palco perfeito para um escândalo, para uma explosão. Mas o que veio não foi fogo, foi clareza. Cristiano olhou para a multidão, não com raiva, mas com uma seriedade profunda. Ele encontrou o olhar do seu filho, que o observava de longe, ao lado de Ricardo. Ele deu um leve aceno de cabeça para o menino, como quem diz: Isto é por você. E então ele começou a falar. A voz dele era firme, sem tremer, projetada para ser ouvida por todos, mas sem gritar. Meu nome é Cristiano Ronaldo. Muitos de vocês me conhecem pelo que eu faço dentro de um campo de futebol. Ele fez uma pausa, deixando a afirmação assentar. Mas hoje, eu não estou aqui como jogador. Hoje, eu estou aqui como pai. E como um ser humano que acredita que o respeito deveria ser a coisa mais básica do mundo.
Ele gesticulou na direção do parque, do gramado, dos brinquedos. Hoje, neste parque, neste lugar que deveria ser de alegria e de união, o meu filho foi julgado. Ele foi julgado pelo sotaque dele. Ele foi julgado por não ter nascido aqui. Ele foi chamado de estrangeiro, de metido, como se ser diferente fosse um crime. Ele foi empurrado para fora de uma brincadeira. E o pior de tudo, ele foi ensinado que ele não pertence a este lugar. Enquanto ele falava, a câmera focou no rosto de Joana e da funcionária Márcia. Elas olhavam para o chão, incapazes de encarar a multidão que agora sabia exatamente do que ele estava falando. Cristiano continuou, a voz ganhando mais intensidade emocional, mas ainda controlada. E eu me pergunto: quem ensinou isso a essas crianças? Quem ensinou a elas que um sotaque diferente é motivo de deboche? Quem ensinou que se pode jogar areia em alguém só porque essa pessoa vem de outro lugar? Uma criança não nasce com preconceito. Ela aprende. Ela aprende em casa. Ela aprende na rua. Ela aprende com o silêncio dos adultos que veem o erro e não fazem nada. O discurso era um soco no estômago de cada adulto presente. Ninguém se mexia. Alguns pais e mães, que talvez tivessem participado da exclusão com seu silêncio, agora abraçavam seus próprios filhos, como se tivessem acabado de perceber a gravidade do que tinha acontecido. Hoje, disse Cristiano apontando para o próprio peito, foi o meu filho, um menino que por sorte tem um pai que pode vir aqui e falar por ele, que tem uma voz que infelizmente é mais ouvida que a de muitos outros. Ele fez uma pausa dramática, e o que ele disse a seguir foi o que transformou aquela cena de um incidente particular em uma questão nacional. Mas amanhã pode ser o filho de vocês. Amanhã, seu filho pode ser julgado pela cor da pele dele, pelo cabelo dele, pela religião da sua família, pelo bairro onde vocês moram, pelo simples fato de ele ser quem ele é. O preconceito é uma doença. E ele começa assim, em silêncio, num parque, com uma risadinha, com um empurrão. E ele cresce quando a gente finge que não vê. Ele cresce quando a gente se cala. Naquele instante, a mágica aconteceu. A cena, filmada por dezenas de celulares, já estava sendo transmitida ao vivo, compartilhada em grupos de WhatsApp, subindo para o Instagram, para o Twitter. A hashtag Pai de Verdade começou a surgir, tímida no início, mas ganhando força a cada segundo. Depois veio a Chá Filho do Ronaldo. E a mais poderosa de todas. A preconceito. Começa no silêncio. A fala de Cristiano não era mais para o parque, era para o Brasil. Ele concluiu, olhando diretamente para uma das câmeras de celular que o filmava. Eu não quero punição. Eu não quero vingança. Eu quero educação. Eu quero que a gente ensine aos nossos filhos que as nossas diferenças são o que nos fazem bonitos, que um sotaque novo é uma chance de aprender, que uma cultura diferente é uma porta que se abre. Não basta a gente não ser racista, não ser xenófobo. A gente precisa ser antirracista. A gente precisa ser antipreconceito. A gente precisa educar. Proteger não é o suficiente. Ele desceu da mureta com a mesma calma com que subiu. A multidão abriu um corredor para ele, em silêncio. Um silêncio agora de respeito, de reflexão. Ele caminhou até seu filho, pegou na mão dele e os dois, junto com o assistente, foram embora, deixando para trás um parque em estado de choque e um país inteiro começando a debater. Nas horas seguintes, o efeito dominó foi avassalador. O vídeo estava em todos os portais de notícia. Os principais telejornais da noite abriram com a matéria. Especialistas em educação, psicólogos, sociólogos eram chamados para debater nos programas de TV. A questão, o racismo e a xenofobia infantil existem, deixou de ser um tópico de nicho para se tornar a principal pauta nacional. Cristiano se recusou a dar entrevistas.
Ele sabia que a mensagem já tinha sido dada. Em vez disso, à noite, ele publicou um único post em suas redes sociais, uma foto em preto e branco, dele segurando a mão do filho, com uma legenda curta, mas demolidora. Proteger nossos filhos é nosso dever. Educar para que eles não precisem ser protegidos do mundo é nossa missão. A educação é o único caminho. Aquele dia, que começou com a promessa de ser comum, terminou com uma nação inteira forçada a se olhar no espelho. A lição de Cristiano Ronaldo não foi sobre futebol, foi sobre humanidade. E o jogo mais importante da vida dele estava apenas começando. Uma faísca pode incendiar uma floresta inteira. E a fala de Cristiano Ronaldo naquele parque foi a faísca. O Brasil, que tantas vezes prefere varrer seus preconceitos para debaixo do tapete, foi forçado a encarar a sujeira. A conversa estava em todo lugar, nas mesas de jantar, nas salas de aula, nos escritórios. Mas Cristiano sabia que conversa, por si só, não muda a realidade. Era preciso transformar palavras em ação, dor em propósito. Ele não criou uma fundação com seu nome, não fez um evento de gala, ele fez algo muito mais simples. E por isso mesmo, muito mais poderoso. Em menos de um mês, com a ajuda de pedagogos, psicólogos e ativistas sociais, ele deu vida a um projeto chamado Corações Iguais. A ideia era genial em sua simplicidade: promover encontros, oficinas e brincadeiras entre crianças de diferentes realidades sociais, culturais e geográficas. Crianças de escolas particulares com crianças de escolas públicas, crianças brasileiras com crianças refugiadas. O objetivo não era ensinar sobre o preconceito, era fazer com que as crianças, através da convivência e da empatia, descobrissem sozinhas que as diferenças não são muros, são pontes. Enquanto isso, a administração do parque onde tudo aconteceu, sofrendo uma pressão pública gigantesca, entrou em contato com a equipe de Cristiano. Eles queriam convidá-lo para um evento de desculpas, uma homenagem. A resposta dele veio rápida, e foi uma condição, não uma aceitação. Eu só volto a esse parque, disse ele através de um assessor, com uma condição: que as crianças que zombaram do meu filho e os pais delas participem da primeira oficina do projeto Corações Iguais, não como punição, mas como convidados de honra. A condição era ousada, e funcionou. A cena seguinte é a da primeira oficina do projeto, realizada no mesmo parque. A câmera mostra Cristianinho, um pouco hesitante no início, mas logo se enturmando. Ele está ensinando uma gíria em português de Portugal para uma menina negra de tranças coloridas, e os dois caem na gargalhada. E então, a câmera encontra Lucas, o menino que o empurrou e jogou areia nele. Ele está lá, com a mãe, Joana. Os dois estão desconfortáveis, deslocados. Lucas observa de longe, o olhar cheio de uma mistura de arrependimento e medo. Cristiano, que também estava presente, mas circulando discretamente, vê a cena. Ele se aproxima de Lucas, não com um olhar de acusação, mas com um sorriso gentil. E aí, campeão, tá gostando? Ele pergunta. Lucas não consegue responder. As palavras não saem. Os olhos dele se enchem de lágrimas. E num gesto que surpreendeu a todos, ele disse, a voz trêmula: Tio, desculpa. Eu não sei por que eu fiz aquilo. Eu. Eu fui um idiota. Cristiano se abaixou, ficou na altura dele. Todo mundo erra, Lucas. A diferença é o que a gente faz depois do erro. Você veio aqui hoje. Isso já mostra que você é maior que o seu erro. Que tal ir lá e pedir desculpas para a pessoa certa? Incentivado pelo gesto, Lucas respirou fundo e caminhou até Cristianinho, que estava no meio de uma roda de brincadeira. A cena mais poderosa do vídeo acontece agora. Lucas para na frente de Cristianinho. As outras crianças ficam em silêncio. Cristiano, ele começa, o queixo tremendo. Eu queria te pedir desculpa, de verdade, pelo que eu falei, pelo empurrão, por tudo. Eu fui um ignorante, desculpa mesmo. Cristianinho olhou para ele. Não havia raiva em seu olhar, só
compreensão. Ele estendeu a mão. Tá tudo bem. Você quer brincar com a gente? Lucas abriu um sorriso, o primeiro sorriso sincero do dia. Ele apertou a mão de Cristianinho. E naquele aperto de mãos, o ciclo de ódio que tinha começado uma semana antes foi quebrado. Foi substituído por um ciclo de perdão, de recomeço. A imagem final é a de Cristiano Ronaldo, de longe, observando seu filho e Lucas brincando juntos, lado a lado. Ele sorri. Um sorriso genuíno de um pai orgulhoso. Pai e filho caminham de mãos dadas, se afastando, enquanto o sol se põe. Naquele dia, Cristiano Ronaldo não ensinou só ao Brasil, ele ensinou ao mundo que ser pai, ser mãe, vai muito além do sangue, do DNA. É ser exemplo. É ter a coragem de não apenas proteger seus filhos do mundo, mas de tentar mudar o mundo para os seus filhos. É transformar uma ferida pessoal em uma cura coletiva. É entender que a resposta para o ódio não é mais ódio, é a atitude, é a educação, é a coragem de construir pontes onde antes só existiam muros. Essa história que você acabou de ver, ela não é só sobre o filho de uma celebridade. Ela é sobre cada um de nós, sobre as pequenas injustiças que a gente vê e escolhe ignorar, sobre as palavras que a gente deixa de dizer. A mudança começa com um gesto, com uma conversa, com a coragem de dizer: isso não está certo. Você já viu ou presenciou uma injustiça assim no seu dia a dia? Qual é a sua história? Comente aqui embaixo. Vamos usar este espaço para mostrar que não estamos sozinhos. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. E se inscreva no canal. Porque educar é o maior ato de coragem que existe. E essa é uma responsabilidade de todos nós. Tem histórias que não terminam quando o vídeo acaba. Elas ficam com a gente, ecoando na nossa cabeça, mexendo com coisas lá dentro. A história do que aconteceu com o filho de Cristiano Ronaldo naquele parque é uma dessas, porque no fundo, a gente sabe que aquela história não é sobre um menino famoso, é sobre nós. É um espelho. É fácil apontar o dedo para a mãe que envenenou o ambiente com uma frase, para a funcionária que criou uma regra que não existia, para os meninos que zombaram e empurraram. É fácil se colocar no lugar do herói, o pai que chega para salvar o dia. Mas a verdadeira coragem, a lição mais difícil, é olhar no espelho e se perguntar: em que momento eu já fui um pouco como eles? Quantas vezes, talvez sem perceber, a gente não participou de uma exclusão com o nosso silêncio? Quantas vezes ouvimos uma piadinha sobre o sotaque de alguém, sobre a cor da pele, sobre o lugar de onde a pessoa veio, e apenas demos um sorriso amarelo, sem dizer nada, para não criar caso? Esse é o preconceito à brasileira. Ele raramente chega gritando. Ele vem disfarçado de brincadeira, de opinião, de cuidado, e é nesse silêncio cúmplice que ele cresce e se fortalece. A maior lição que Cristiano Ronaldo nos deu ali não foi o discurso poderoso, foi a sua postura antes do discurso. Ele não respondeu ódio com ódio. Ele não usou sua força ou sua fama para esmagar quem humilhou seu filho. A primeira atitude dele foi acolher a dor do filho. Foi dizer: a culpa não é sua. E só depois, com calma e firmeza, ele foi educar. Ele não buscou vingança, buscou transformação. E é aqui que a história sai da tela e entra na nossa vida. Não precisamos ser famosos ou ricos para fazer a diferença. O palco da nossa atuação é o nosso dia a dia. É na fila do supermercado, é no grupo de WhatsApp da família, é na reunião do condomínio, é no churrasco com os amigos. Ser o cristiano da nossa própria vida é ter a coragem de ser a pessoa que diz: gente, essa piada não foi legal. É ser quem explica para o próprio filho por que não se deve rir do coleguinha que fala diferente. É ser quem acolhe o novo funcionário que chega de outra cidade e se sente deslocado. É entender que a nossa responsabilidade não termina em não sermos preconceituosos. Ela começa na atitude de sermos anti-preconceito. A história nos ensina que a mudança não vem de grandes leis ou de eventos espetaculares.
Ela vem de pequenos gestos de coragem, de um pedido de desculpas sincero, como o do menino Lucas, de um convite para brincar, como o de Cristianinho, de uma conversa firme mas respeitosa, como a do pai. No final das contas, o que nos torna mais humanos não é a ausência de falhas, mas o que fazemos com elas. É a nossa capacidade de aprender, de perdoar e, acima de tudo, de transformar a dor, nossa ou de outra pessoa, em uma ponte para um lugar melhor. A pergunta que fica é: que tipo de ponte nós estamos construindo hoje? Se essa história e essa reflexão tocaram você de alguma forma, se você também acredita que podemos e devemos ser melhores, então nos ajude a espalhar essa mensagem. Curta este vídeo. O seu like é um sinal de que estamos no caminho certo e nos ajuda a levar essa conversa para mais e mais pessoas. Compartilhe com um pai, uma mãe, um professor, um amigo. Compartilhe com aquela pessoa que você sabe que tem um coração bom e que vai entender a importância dessa lição. E principalmente, comente aqui embaixo. Mas não comente qualquer coisa. Deixe a frase que resume tudo isso. A educação é o maior ato de coragem. Vamos encher os comentários com essa verdade e criar uma corrente de consciência. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui a gente acredita que contar histórias é um jeito de mudar o mundo, e a gente quer continuar mudando junto com você. Obrigado por assistir. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, seja você também alguém que faz a diferença.